Prezados irmãos, prezadas irmãs, muita paz a todos. Estamos aqui novamente reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos publicando no YouTube, em nosso canal, o estudo desta obra que é o Evangelho, que revivencia os ensinamentos de Jesus. Nós estamos no capítulo 3, hoje nós vamos meditar em torno do itens 8 a 12, onde os Espíritos nos falam sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. E Allan Kardec, no final do item 12, coloca no rodapé uma colocação interessantíssima para todos nós, que esse estudo, que é uma Instruções dos Espíritos, foi um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores que opinaram e falaram a respeito dos mundos superiores e dos mundos inferiores. Então, dando sequência ao nosso estudo, os espíritos disseram a Allan Kardec: a qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, resto do seu estado primitivo do nosso orbe. Então os espíritos deixam bem claro que dentro da escala progressiva, porque nós temos uma escala, o nosso mundo já foi um mundo primitivo, hoje nós estamos na categoria de mundo de provas e expiações. Então, dentro dessa escala progressiva dos mundos, nós precisamos entender que também existe os mundos intermediários. São mundos que ligam a outros mundos, são mundos paralelos que também servem de evolução para os espíritos. E hoje a gente vê o nosso planeta, que um dia foi um mundo primitivo, observando a nossa condição humana, nós vamos observar que ainda existe resquícios dessa selvageria, desses pensamentos animalizados dos mundos inferiores ao nosso planeta Terra, do mundo primitivo, porque o nosso planeta ele evoluiu com a evolução do pensamento dos espíritos, com a atitude dos espíritos que proporcionaram a evolução da Terra, e a Terra se encontra na categoria de mundo de provas e expiações, onde ainda a maldade, a corrupção, as paixões inferiores reinam no nosso planeta. Então, dentro dessa escala progressiva, apresentada pelos espíritos, escala progressiva dos mundos, nós vamos observar classificação dessas escalas e as características de cada mundo. Então, nós temos aqui mundos primitivos, e a característica deste mundo é destinado às primeiras encarnações humanas. Temos o nosso mundo de expiações e provas, onde a sua característica é a predominância do mal. O mal que ainda campeia na terra, como diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, o mal ainda campeia na terra em razão das inferioridades do pensamento dos espíritos que nela habitam. Então, a partir do momento que nós mudamos o nosso pensamento, domamos as nossas más paixões, os nossos instintos inferiores, a partir do momento que estamos dispostos a fazer a tão decantada reforma íntima, nós colaboramos com a evolução do nosso planeta Terra. A nossa mudança provoca também a mudança no nosso planeta interior.
e é através do nosso exemplo, da nossa dedicação, que o outro também, observando os nossos passos, haverá de se transformar, seguindo o mesmo caminho nessa escala progressiva e colaborando para a evolução do nosso planeta. Nós temos também, dentro dessa escala progressiva, o mundo de regeneração, onde nessa situação da qual a Terra está alcançando gradativamente, o nosso mundo vai ser de regeneração. Nós estamos caminhando para isto. Nessa situação, nessa característica de regeneração, ainda nós vamos expiar as nossas dores, mas nós vamos encontrar uma fortaleza dentro de nós, que é a fé em Deus, onde iremos nos refazer de todas as más paixões, onde estaremos à conquista de sentimentos nobres neste mundo de regeneração. Nos mundos felizes, dentro dessa classificação dos mundos, a característica do mundo feliz, o bem sobrepuja o mal, onde nessa classificação de mundos felizes, o mal não existe, o bem predomina o mal. A caridade, a bondade fala mais alto, os bons sentimentos vencem os maus instintos, os sentimentos inferiores. E nos mundos celestes ou divinos, dentro dessa classificação, nesta classificação de celestes ou divinos, só reina o bem e a predominância da bondade. Aqui é a instalação do reino de Deus na terra e no coração da criatura humana. Então vejamos, hoje nós estamos na condição de provas e expiações. Já fomos um mundo primitivo e com a evolução, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde relata todo esse processo evolutivo do nosso planeta, relatando também o degredo dos espíritos capelinos que vieram para a Terra e com a inteligência que eles tinham, eles contribuíram para a evolução do nosso planeta Terra. Estudando essa tese de Emmanuel, nós sabemos que os espíritos degredados de Capela também alcançou uma posição de regeneração. E os espíritos que não contribuíam para o bem, os espíritos ainda apegados a maldades, a sentimentos inferiores, foram degradados para a Terra. A Terra era um mundo primitivo. E esses espíritos, intelectualmente, mas sem bondade, sem evolução espiritual, contribuíram com a sua inteligência para que o nosso mundo alcançasse o que está hoje de provas e expiações. E o nosso mundo está a caminho da regeneração, caminhando gradativamente. E o mesmo vai ocorrer, assim como ocorreu em Capela, o nosso planeta vai ser de regeneração e os espíritos que não estiverem aptos a continuarem a essa escala progressiva, eles vão retornar para um mundo transitório, um mundo inferior à Terra, que é um mundo primitivo, destinado aí às primeiras encarnações, mas mundos ainda apegados às coisas materiais, apegado à maldade. E quando eles conseguirem esse progresso evolutivo, eles retornam acompanhando a marcha evolutiva. Então nós precisamos nos esforçar no sentido de domarmos as nossas más paixões para continuarmos acompanhando esse progresso e caminhando em direção desse progresso, da nossa transformação moral. Lembrando que Allan Kardec esclarece que reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, domando as nossas más inclinações, esse esforço diuturnamente, como fez Santo Agostinho, como está em O Livro dos Espíritos, que ele a cada noite consultava a sua consciência e analisava o que ele tinha feito de errado. E foi assim que ele foi construindo a sua transformação moral e alcançando a tão almejada e sonhada felicidade. Ele foi enumerando os erros
enumerando as suas falhas, e foi no decorrer da existência, caminhando no dia a dia, na vida diária, que ele foi realmente mudando os seus comportamentos, seus pensamentos e convertendo esses pensamentos inferiores em virtudes, em atitudes positivas, fez com que ele alcançasse esse progresso. Então, com essa atitude rumo ao nosso aperfeiçoamento moral, nós continuaremos a caminho da regeneração, onde o nosso planeta ele vai alcançar esta posição de regeneração. Segundo o benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, até no terceiro milênio, a Terra será um mundo de regeneração. Mas isso depende muito do nosso esforço, da nossa transformação. Através disso tudo, nós proporcionamos esse avanço do nosso planeta Terra para alcançar esse patamar evolutivo. Na Revista Espírita, no ano de 1858, no mês de março, Allan Kardec obteve também informações dos espíritos a respeito dos planetas do sistema solar e da evolução desses planetas. Então a gente viu que existe uma escala progressiva dos mundos. Nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes e divinos. Mas também temos uma escala dentro dos planetas do sistema solar. E cada planeta ele está numa escala evolutiva diferente dos outros planetas. Isso vai de acordo com a evolução moral dos habitantes deste planeta. Então nós temos mundos inferiores, planetas inferiores à Terra e planetas superiores à Terra. Por exemplo, Marte é uma categoria ali que habita de espíritos inferiores. É um planeta inferior à Terra. A Terra está na classificação que Kardec faz juntamente com os espíritos, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ela está na terceira classificação de mundo imperfeito. Ou seja, que nós somos criaturas ainda imperfeitas a caminho da evolução. Somos crianças espirituais que estamos a caminho da nossa evolução espiritual, do nosso despertar espiritual sobre a face da Terra. Então vejamos, existem planetas em posições superiores ao nosso planeta, como Mercúrio e Saturno. Em relação ao nosso planeta, Mercúrio e Saturno, existem espíritos bons, uma ordem social mais perfeita do que a nossa, ou seja, espíritos mais bons do que na Terra e uma ordem social mais perfeita do que a nossa. Lá em Vênus, a gente vai ver que se encontra espíritos mais evoluídos do que Mercúrio e Saturno. E depois de Vênus vem Urano. E a gente vai ver que em Urano existe uma classificação de espíritos muito mais superiores do que a Vênus, que está na segunda ordem que nos fala do Livro dos Espíritos, que é de espíritos benevolentes, de espíritos amorosos. E nós temos também a categoria de Júpiter, onde os espíritos estão mais adiantados do que todos os planetas que nós citamos, sobretudo mais adiantado do que Urano, do que Vênus, do que Mercúrio e Saturno, do que o nosso planeta Terra, do que Marte. Vejamos, Júpiter estar mais adiantado física e moralmente, onde existem espíritos superiores naquele planeta do sistema solar. Também nós temos, dentro dessa classificação, mundos superiores e mundos inferiores. Nós temos o nosso planeta Terra, como nós vimos, temos mundos intermediários ao nosso planeta. E esses mundos, eles são mundos que misturam o bem e o mal, predominando um ao outro de acordo com a maioria dos que o habitam. Ou seja, esses mundos são iguais ao nosso planeta Terra. Ou seja, nós temos mundos intermediários
inferior ao nosso planeta Terra, intermediários ao mundo primitivo. Temos mundo intermediário superior à Terra, mundos intermediários ao mundo de regeneração, e assim vai seguindo toda aquela escala progressiva. Então nós temos esses mundos intermediários. Nós temos também, dentro dessa colocação, os mundos superiores. Nos mundos superiores, os mundos mais adiantados. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual. Nos mundos inferiores à Terra, nós vamos observar que nos mundos inferiores a existência é toda material, ou seja, há um grande obstáculo ao progresso, porque a existência está voltada para a questão da matéria. Ainda há muito que se fazer para o despertar espiritual. Então, no mundo espiritual, a vida é toda espiritual. No mundo inferior, a vida é toda material. E dentro da nossa evolução humana, a gente vai ver quando um espírito é bom, ele é um espírito mais adiantado, ele dá como prioridade tudo que é espiritual. Ele vive a vida toda espiritual. A gente viu aí o caso de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, de espíritos mais adiantados do que a gente moralmente falando, que viviam toda essa questão espiritual. E nós somos esses espíritos ainda inferiores, que muitas vezes relegamos o que é espiritual por aquilo que é transitório e vivemos muitas vezes uma vida egocêntrica, uma vida totalmente voltada para as questões da matéria. Nos mundos inferiores também nós vamos observar, como está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens que estamos estudando, nos itens 8 a 12, nós vamos observar nesses mundos inferiores referente aos seus habitantes. Então, como são os habitantes nos mundos inferiores? Vejamos bem, os habitantes dos mundos inferiores, sobretudo aos mundos inferiores à Terra, reinam as más paixões. Ainda na Terra a gente vê as más paixões reinando, sobrepujando o bem. Ainda é um resquício daquela existência nossa no mundo inferior, que é o mundo primitivo, que é aqueles mundos transitórios ao nosso planeta Terra. Os mundos intermediários, onde passamos por ali, vivemos experiências, mas ainda trazemos o resquício dessas más paixões ainda. Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material, é quase nula a vida moral, ou seja, as pessoas não se preocupam com aquilo que é moral, com a transformação íntima, a vida é exclusivamente para o ganho material. As pessoas que estão nessa categoria, os espíritos, sem noções do que é justo e injusto, ou seja, ali vivencia muito mais a lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente, bateu, levou. Não é como nessa condição que nós nos encontramos. Ainda na Terra nós vemos todas essas classificações que estamos observando, mas muitos de nós estamos almejando uma vida melhor, estamos analisando as nossas atitudes, repensando em nossos comportamentos, e isso já é um avanço na nossa evolução, porque nós estamos pensando antes de tomar qualquer atitude. E mesmo errando, falhando, a gente começa a analisar toda a nossa existência e voltamos a caminhar procurando a nossa corrigenda, a corrigenda de nossas mazelas. Então, nos mundos inferiores, os seus habitantes ainda não têm nenhuma delicadeza e nenhuma atitude de benevolência. O mal ainda predomina. A lei é a força bruta e o objetivo é a conquista pelo alimento. Tudo voltado nas questões materiais. Nos mundos inferiores, ainda referente aos seus habitantes, nós vamos observar que existe carência de indústrias ou invenções, ou seja, ainda há muita dificuldade. Não é igual na Terra, onde a tecnologia cada vez mais está aperfeiçoando,
porque através da nossa mudança, do nosso avanço moral, dessa nossa transformação, a misericórdia divina vai concedendo a nós a tecnologia à nossa disposição, e a gente vê a Terra riquíssima em tecnologia. A cada dia que passa, mais invenções surgindo. A gente está em torno da pandemia do Covid-19, que dizimou e vem dizimando inúmeras vidas, mas a gente está vendo a ciência trabalhando, a tecnologia ao nosso favor, as pessoas que já descobriram uma vacina e agora estão fazendo teste dessas vacinas, tudo isso objetivando a nossa melhoria, tudo isso objetivando a nossa saúde, a misericórdia divina trabalhando em nosso benefício. Então, nos mundos inferiores à Terra, a carência de indústrias e invenções são muitas, porque os espíritos ainda estão voltados, ainda em busca das coisas materiais, do alimento, as más paixões, são muito mais do que as más paixões que nós vivemos aqui na Terra. O mal ainda predomina e não há nenhum sentimento de benevolência, nenhum sentimento de delicadeza. Então as pessoas estão numa situação ainda de muito mais inferioridade do que o nosso planeta Terra. Nós vamos observar que nesses mundos inferiores, os seus habitantes, a forma humana é sem beleza. A gente viu que lá no mundos primitivos, como era a forma humana? A forma humana era uma forma humana rudimentar, sem tanta beleza. Depois, com a transformação, a forma humana, com a mudança do nosso pensamento, também vai passando por um processo de transformação. E assim, com o nosso avanço, a forma humana tende a ficar mais perfeita também. Não é só o espírito, mas a forma humana também tende a ficar mais perfeita. Quanto mais evoluído o espírito, se assim ele desejar, a sua forma humana é muito mais bela, ele não corre tanto risco de doenças. Vejamos o exemplo de Jesus. Jesus, não há nenhum registro que ele tenha ficado doente, com gripe, que ele tenha ficado acamado. Pelo contrário, Jesus, que era o Espírito perfeito, iluminado, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à terra para o homem, para servir-lhe de guia e modelo, foi o nosso exemplo de saúde espiritual, porque a condição superior de Jesus realmente dava a condição para uma forma muito mais bela. Nos relata Emmanuel no livro Há 2000 anos, que a forma humana de Jesus, seus olhos, o seu cabelo, a sua estatura, tudo era belo em Jesus de Nazaré. É assim também nos mundos superiores. Nos mundos inferiores, essa beleza ainda é muito mais rudimentar. As pessoas, os espíritos são desprovidos de beleza. Nos mundos inferiores, em relação aos seus habitantes, ainda nós estamos na condição de crianças que estamos a crescer. Vejamos bem, nos mundos inferiores ainda nós somos crianças que necessitamos dessa misericórdia divina, que estamos a caminho desse crescimento íntimo. Ainda guardamos nos mundos inferiores da Terra a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Isso nos torna superiores aos outros. Então, nos mundos inferiores, aqueles que têm essa vaga lembrança, essa vaga intuição de algo supremo, que é Deus, que é o Pai Celestial, eles estão numa condição muito mais avançada do que os outros espíritos. Estão no mesmo mundo inferior à Terra, um mundo primitivo, onde reina a inferioridade, mas essa ideia de um ser superior destaca, coloca esse espírito à frente dos outros espíritos. É a mesma coisa aqui na Terra. Quando o nosso pensamento volta para Deus, e aquele que não volta se revolta ou tira sua própria vida, não tem confiança, o nosso pensamento está mais adiantado, porque antes de tomar qualquer atitude precipitada, a gente vai pensar em Deus, vamos orar, vamos buscar o apoio da misericórdia divina. E isso vai nos ajudar a não tomarmos uma atitude precipitada, a confiança, a fé em Deus. Nos mundos inferiores, a gente viu todas essas dificuldades e com a nossa
perseverança, com a nossa transformação. Jesus deixa bem claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. É o caminho que nós estaremos projetando para o mundo de regeneração. Nos mundos superiores, nós vamos observar agora, referente aos habitantes de um mundo superior ao nosso planeta Terra, a gente vai ver que é tudo mais diferente. Em questão, a forma humana, muito mais embelezada, aperfeiçoada, purificada. A questão de materialidade, não existe doenças e nem necessidades materiais. Existe uma solidariedade entre os espíritos, um ajudando o outro em suas dificuldades. Nós estamos observando muito isso na situação atual que nós estamos vivendo, onde, devido à pandemia, as dificuldades materiais, muitas pessoas parando, sem serviço parada, a gente vê aí toda a mobilização das pessoas em ajudar, em auxiliar, em fazer o bem. Então, nos mundos superiores à Terra, eles fazem isso diuturnamente, na vida diária, um ajudando o outro em suas necessidades. Sentidos, muitos mais aptos do que as nossas percepções. Nos mundos superiores, em questão de peso, o nosso peso espiritual ainda é muito pesado. Ainda nós temos dificuldade de locomoção, não nos locomovemos com rapidez. E nos mundos superiores, a leveza específica permite uma locomoção mais rápida e fácil para os espíritos que estão nessa categoria. Nós vamos observar que nos mundos superiores o crescimento é rápido, a infância é curta. A gente vê que nos mundos inferiores esse crescimento ele é lento, a infância dura muito mais. Se a gente se recordar aí de 50, 60 anos atrás, a infância, a criança nesse período da infância, o desenvolvimento era muito mais lento. Com a evolução do nosso planeta Terra, que está evoluindo gradativamente, e muitos espíritos reencarnando na Terra para ajudar a Terra no avanço espiritual, porque a Terra será um mundo de regeneração, para ajudar a Terra nesse avanço, muitos espíritos estão reencarnando, e a infância, como nós estamos vendo, devido à inteligência desses espíritos, em relação à tecnologia, esses espíritos sabem mais do que a gente, tem mais habilidade em lidar com informática, tem mais habilidade com a tecnologia do que a gente, porque são espíritos que vieram com esse conhecimento da vida espiritual, que estavam lá acompanhando todo esse processo tecnológico, porque a evolução, quando vem do mundo espiritual para a Terra, ela já existia no mundo espiritual, e no momento certo, propício, de acordo com o merecimento humano, a misericórdia divina revela ao homem, o homem faz as suas descobertas, as suas pesquisas, as suas invenções, e vem para a Terra todas essas descobertas. Mas esses espíritos que estão reencarnando agora, numa geração diferente, esses espíritos já têm todo esse conhecimento que nós não tínhamos, que nós estamos com muita dificuldade aprendendo e caminhando lado a lado com esses espíritos e aprendendo muito com esses espíritos. Então vejamos que nos mundos mais superiores, esse crescimento ele é rápido, a infância é curta nesse sentido. Também a duração de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ou seja, há 15 anos, 20 anos atrás aqui na Terra, a expectativa de vida era de 50, 60 anos, se vivia muito pouco na Terra. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente fica muito mais tempo no corpo físico, 100, 95, 110 anos, e com o avanço moral do planeta, nós vamos viver muito mais no planeta Terra. E na questão da morte, até os corpos nos mundos mais superiores não é um corpo tão denso como o nosso. O nosso corpo ainda é muito pesado, é muito denso, é muito grosseiro a matéria.
Nessas regiões mais superiores, não existe esse processo de decomposição que o nosso corpo passa. Em regiões superiores, o processo é totalmente diferente, porque os espíritos estão numa posição superior à Terra. Até o corpo, como a forma humana é muito mais bela do que a nossa, até o corpo físico, a matéria também, passa por transformações, e esse processo que nós conhecemos de decomposição aqui na Terra, lá é completamente diferente. Não existe esse processo de decomposição. Nos mundos superiores, nós vamos observar que, referente às relações sociais, vejamos, as nossas relações sociais é uma relação social ainda muito difícil. Nós temos muita dificuldade em lidar com os nossos semelhantes. Ainda nós somos mais Moisés do que Jesus Cristo. Nos mundos superiores, a comunicação ela é feita a nível de pensamento. Vejamos aqui, muitas vezes, a gente tem dificuldade de se comunicar com a outra pessoa. O nosso meio de se comunicar ainda é a palavra articulada. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de falar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, até mesmo de confessar com as pessoas o que estamos passando, como diz Tiago no Evangelho, no Novo Testamento, que nós devemos confessar-vos uns aos outros, e com isso nós vamos aprendendo muito com a experiência do outro, e o outro também aprendendo com o nosso modo de viver, e assim nós vamos progredindo. Mas as nossas relações sociais são truncadas aqui na Terra. É uma relação social ainda doentia. Nós estamos a caminho de uma relação social mais saudável através do Evangelho de Jesus, que nos ensina a pagar o mal com o bem, que nos ensina que quando levamos um tapa numa face, devemos ofertar a outra, que nós devemos sempre agir com bondade e com indulgência em relação às faltas alheias. Então, nos mundos superiores, eles se comunicam pelo pensamento e a relação social é muito mais saudável do que a nossa. Nessas regiões superiores, não existe as guerras, né, que nós estamos enfrentando aí, que enfrentamos. Né? Quantas guerras tivemos, agora nós estamos aí à frente de uma guerra política. Não existe uma escravidão. Por incrível que pareça, ainda no nosso planeta Terra, apesar com a abolição da escravidão, ainda nós vamos ver ainda pessoas em situações de escravidão, pessoas que sofrem porque o outro se diz mais conhecedor do que ela e muitas vezes se coloca numa condição de humilhá-la, de fazê-la sofrer com o seu conhecimento. Muitas vezes são pessoas que são humilhadas, massacradas pelo preconceito, e a gente vê uma escravidão ainda, por incrível que pareça, ocorrendo em nosso planeta Terra. Nos mundos superiores não existe guerras, não existe senhores, nem escravidão. Todos respeitam uns aos outros, sobretudo a hierarquia espiritual. Há uma solidariedade entre os habitantes, entre si, há uma atitude amigável, há uma atitude generosa. A autoridade ela é respeitada nos mundos superiores. Na Terra a gente vê ainda o desrespeito total, mas estamos a caminho dessa atitude de obedecer à autoridade, de seguir essa autoridade com justiça, de respeitar a hierarquia. Nos mundos mais evoluídos aí existe isso. Nos mundos evoluídos, o que vale é a moral. E a moral quase sempre ela sobrepõe a intelectualidade. Vejamos que Emmanuel nos fala assim, que o desenvolvimento da nossa evolução moral, ela se dá através de uma asa da inteligência e da outra asa da moral. E isso, unido nos mundos superiores, causa inúmeros progressos para a coletividade humana, para todos que vivem ali. Então, ao mesmo tempo essa intelectualidade, há também essa moral.
ao mesmo tempo, conhecimento e atitude e ação benéfica entre os moradores em regiões mais superiores. Então, eles têm o conhecimento, mas também têm a bondade. E isso é muito importante. Como dizia Chico Xavier, quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Nos mundos superiores, eles agem assim. A bondade é sempre à frente, a indulgência, a caridade. O mal não existe nos mundos superiores. O mal um dia desaparecerá do nosso planeta Terra com a nossa transformação. Estamos a caminho disso. No mundo de regeneração já não existirá tanta maldade. Nós vamos expiar ainda as nossas dores, mas a maldade, ela vai deixar de existir com a nossa transformação moral. Sentimentos inferiores são desconhecidos por esses espíritos em mundos superiores. Tipo ódio, ciúme, cobiça, inveja não existe. Existe a solidariedade entre eles. Alegrias em mundos superiores é uma alegria eterna. É uma serenidade que eles conservam na alma daqueles habitantes. Eles têm essa serenidade de alma, eles têm essa tranquilidade, essa saúde mental equilibrada. Então, nos mundos superiores, a gente vê, em relação até mesmo às questões materiais, eles não dão tanto valor para isso, igual nós. Nos apegamos muito ao que é material, nos desesperamos pelas coisas materiais. No mundo muito mais superior do que a Terra, eles estão à procura de outros valores, valores eternos, porque o que é material é transitório e o que é eterno é aquilo que vai permanecer com a gente. Então, este é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em relação aos mundos superiores e aos mundos inferiores. Nós desejamos a todos muita paz, saúde e alegria. Até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.